Alunos e alunas da Faculdade Fax, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, 19 de março de 2021, eu, a vossa professora, estamos dando sequência, então, à nossa disciplina de Tópicos 1. E adentrando, então, a esse assunto que hoje nós vamos começar a trabalhar, que é a nossa primeira demonstração contábil, o balanço patrimonial. E vou estar colocando para vocês, então, o passo a passo para, então, fazermos a construção de um balanço patrimonial. Muito obrigada por vocês estarem comigo na noite de hoje. Fiquem todos bem, em paz. Boa aula, boa noite. Um dos processos mais importantes do setor financeiro das empresas é o balanço patrimonial, com o relatório contendo todas as informações. A essa empresa fica livre de sofrer problemas, principalmente no que se trata das obrigações fiscais junto ao governo, junto ao Estado. Nós sabemos que o balanço patrimonial é, sim, a peça contábil mais importante, de informações que o Estado, então, obriga que as empresas as repassem. Então, eu quero que vocês entendam o quanto é importante a estruturação dessa peça. E é sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Mas o que é mesmo o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da entidade. O instituto principal dessa peça contábil é prestar informações relevantes para os sócios, fomentando a tomada de decisão para o fisco, munindo o governo de informações para o devido acompanhamento dos contribuintes. Com o balanço patrimonial, também é possível reconhecer as origens e a aplicação dos recursos que fazem a operação da empresa acontecer, bem como obter vários índices de acompanhamento financeiro e econômico. Mas para que isso ocorra, nós temos que estar em pé, de mãos dadas a uma legislação. E a previsão da obrigatoriedade de escrituração contábil e apuração do balanço patrimonial é decorrente à Lei Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1179 e das seguintes Lei 6.404 de 76, no seu artigo 176 e seguintes. A contabilidade deve escriturar toda a movimentação financeira, inclusive bancária, contendo as movimentações das contas caixa, banco conta corrente, banco conta aplicações, numerários em trânsito e outras. Nós sabemos que o contador, ele trabalha mediante as legislações. Essas legislações é que vai nortear o trabalho do contador. E no balanço patrimonial não seria diferente. Então nós vamos captar essa informação a partir do que? Nossa primeira lei, a Lei das SAs, a Lei 6.404 de 1976. E vamos aos passos necessários para o encerramento do balanço? Para facilitar o trabalho na hora de realizar o encerramento do balanço patrimonial, preparei um passo a passo importante para você. Confira os próximos slides. É claro e evidente que as empresas, todos os meses, fazem o seu levantamento de balancete de verificação. Ao final de um exercício, como se deve fazer em todos os meses, é necessário fazer o levantamento do balancete de verificação, com o objetivo de conhecer os saldos das contas livro-razão e conferir sua exatidão. No balancete são relacionadas todas as contas utilizadas pela empresa, quer patrimonial, quer de resultado, demonstrando seus débitos, créditos e saldos. As contas do balancete no fim do exercício, sejam patrimoniais ou de resultado, nem sempre representam, entretanto, os valores reais do patrimônio naquela data, nem as suas variações patrimoniais do exercício, porque os registros contábeis não acompanham a dinâmica patrimonial no mesmo ritmo que ela se desenvolve. O que esse slide quis dizer para vocês é o seguinte, que é feito todo mês o seu balancete de verificação no final dos meses, de cada mês. Então, no final do exercício, é feito o quê? Uma verificação geral, levando em consideração o quê? Os saldos das contas livro-razão, e confere-se então a sua exatidão. A partir disso, são relacionadas todas as contas da empresa, tanto as contas patrimoniais, quanto as contas de resultados, seus débitos, crédito e seus saldos.
Passo 2 são as conciliações dos saldos contábeis. As conciliações consistem basicamente na comparação do saldo de uma conta com uma informação externa à contabilidade, de maneira que possa ter certeza quanto à exatidão dos saldos em análise. As fontes de informações mais visuais para a verificação dos registros contábeis são os livros fiscais, os seus extratos bancários e as posições de financiamento e carteira de cobrança, a folha de pagamento e os controles de caixa. Então, são essas informações que o contador precisa estar munido para estar o quê? Estruturando um balanço patrimonial, tá? Então, ele tem que buscar várias informações para depois, então, provocar essa construção do balanço. Vamos, a partir de agora, os ajustes e reclassificações patrimoniais. As disponibilidades, de uma maneira geral, são as primeiras contas olhadas com maior minúcia no momento do encerramento. Qualquer discrepância ou variação muito brusca de um período para o outro sinaliza que algo na operação da empresa está fora do padrão. Isso não quer dizer necessariamente que seja uma coisa ruim, apenas que não for algo planejado pode deixar a liquidez da empresa comprometida. Para a elaboração do balanço, devem ser efetuados vários ajustes e reclassificações, como contas patrimoniais de bancos, aplicações financeiras, estoques, empréstimos, contas a pagar e outros direitos e obrigações. Vocês estão vendo que a primeira situação que é olhada é o que? As disponibilidades. Contas de disponibilidades são aquelas contas em que o usuário, o proprietário, ele tem mais alcance de conseguir o que? Dinheiro em espécie para estar buscando à frente as suas obrigações. Então, as contas que elas precisam estar o que? Ajustadas com a realidade proposta, tanto no registro quanto em extratos bancários, como livro caixa. Sabemos que as contas banco registram todas as operações realizadas e conciliam os saldos dos extratos bancários com os registros contábeis, de modo que o saldo contábil represente com confiança e realidade patrimonial. Para ajustar nesse processo, a maioria dos sistemas contábeis disponibiliza de integrações com extrato bancário e os mecanismos que otimizam substancialmente a execução e principalmente a conferência dos lançamentos. Por exemplo, cheques predatados ou cheques não compensados devem ser registrados adequadamente. Afinal, cheques predatados podem ser uma obrigação a vencer, deverão ser registrados em conta específica lá no passivo. Ou seja, se a empresa dá um cheque predatado e ainda não entrou, ela tem que contar com esse cheque como obrigação. A mesma coisa se ela tem algo a receber, também deve ser classificada para que essas contas, na hora que for fechar o balanço, não dê o que? Discrepâncias de informações. Falar um pouquinho sobre as nossas aplicações financeiras, contabilizar os juros devidos pelo regime de competência, fazendo o rateio de taxa pelos dias aplicados até a data do balanço. Muito bem, quando a gente faz pelo regime de competência, tá? Então é algo que possa vir a acontecer. Digamos que você ainda tenha que fechar o balanço daqui a um mês, né? E você tem então juros a pagar nesse período. Então, mesmo por dias, por fechar o balanço, deve ser contabilizado algum juro a pagar ou a receber. Para o quê? A informação que for dada, tratada no balanço patrimonial, realmente verifique uma realidade junto às aplicações financeiras. Conta de extrema importância é o inventário e os estoques. No final de cada exercício, as empresas devem inventariar, mensurar os seus estoques de materiais, seja matérias-primas, materiais para embalagem e etc., produtos acabados e em elaboração, e serviços em andamento e mercadorias para revenda. Afinal de contas, mesmo que você tenha na sua conta estoque fatores que ainda não estão inventariados, é necessário primeiro inventariar esses estoques, que sejam de matérias-primas, que seja de materiais para embalagem de produtos acabados,
que seja de produtos acabados, mas ainda em elaboração, ou seja, estão lá em fabricação, que seja de serviços em andamento e mercadorias para revenda. Tal inventário deve ser escriturado no livro de inventário, sendo que devem ser observadas, inclusive, as suas prescrições fiscais exigidas, no que se toca ao ICMS, ao IPI e imposto de renda, ou seja, pagamentos a serem feitos no futuro. Temos mais uma rúbrica e mais uma conta a entender, que são os empréstimos obtidos ou concedidos. Quando a gente fala sobre isso, são empréstimos ou que a empresa realmente contraiu ou ela concedeu. Efetua-se os ajustes, juros e encargos devidos dos empréstimos e financiamentos obtidos conforme previsto nos contratos com as respectivas instituições financeiras. Muito bem. Se você tem um empréstimo com uma determinada empresa, mas é claro que você não vai pagar esse ano, vindouro, só para o próximo ano, a empresa vai te cobrar uns juros por esse período. Então, esses juros precisam entrar também no balanço patrimonial. Caso você esteja recebendo também juros por algum dinheiro que a empresa, por acaso, passou para uma outra empresa, ou então uma mercadoria, algo parecido, algum contrato vigente com terceiros, também precisa colocar como receitas, como entrada de receitas, tá, pessoal? Tudo isso faz parte da estruturação do balanço patrimonial. Poderíamos deixar de falar essa conta de suma importância, que são as obrigações tributárias. Contabilizar adequadamente, incluindo juros e multas das obrigações tributárias vencidas ou vicendas, que seja PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, contribuições previdenciárias, inclusive débitos parcelados em refis, separando-os conforme o prazo de vencimento das parcelas, passivo circulante e passivo e parcelas vencíveis até 12 meses no balanço e as demais no passivo não circulante. Então, tudo que ambientalizar, né, dentro do universo tributário deve sim ser colocado na estrutura do balanço patrimonial. Pagamentos dos tributos que estão vencidos ou vicendos ou ainda vão vencer, que seja no seu passivo circulante menos de 12 meses ou então no passivo não circulante com mais de 12 meses. Outro passo de extrema importância é a folha de pagamento. A folha de pagamento, incluindo prolabore dos sócios, deve ser contabilizada em conta de obrigação, caso não tenha sido integralmente paga até o final da estruturação do balanço patrimonial. Para esse passo, é importante que cada período o regime de competência seja mantido, ou seja, se todo mês a folha de pagamento é gerada, porém o pagamento só ocorre até o quinto dia útil do mês vindouro ou subsequente, então essas despesas referentes a cada verba de folha devem sim ser contabilizadas dentro de despesas no fator de competência e nos saldos a pagar, que deve ser registrada lá no passivo, sendo zerada por ocasião do pagamento. Digamos que no final do mês de dezembro esteja sendo estruturado o fechamento de um balanço patrimonial. Então, deve ser registrado sim no passivo as contas a pagar, que sejam dos colaboradores ou então prolabore dos sócios, mesmo que não esteja sido pago, que vai se pagar lá pelo quinto dia útil do próximo mês, que seria janeiro do ano sequente, né? É necessário que seja contabilizado no mês em que o balanço está sendo fechado, ou seja, dezembro do ano do fechamento. Passo, então, nós não podemos deixar de falar que são as provisões. Através do relatório de recursos humanos, faz o ajuste das provisões de férias, bem como os devidos encargos incidentes sobre elas. Entre outros motivos, contabiliza-se o valor devido à participação nos lucros ou resultados dos funcionários e administradores, seguindo o regime de competência. Calcula-se também a provisão do 13º, seguindo o mesmo conceito já orientado lá no nosso slide 14 ou no ponto 3.6.
Outras provisões que podem ser feitas, como imposto de renda a pagar, contribuição social sobre o lucro líquido, de acordo com as normas tributárias vigentes, fazendo a respectiva contabilização. Isso que eu quero que vocês entendam. Desde que nós tenhamos contas pagas, contas a pagar, e também a questão do RH, mesmo que seja férias, décimo, participações de lucros, pagamento de sócios, tudo isso precisa sim ser estruturado no balanço que está sendo fechado. Quero muito deixar para vocês então aqui o meu fortíssimo abraço. Essa aula é uma aula que nós estamos dando os primeiros passos para o fechamento de um balanço patrimonial. Vocês viram inúmeras contas que são necessárias fazer a verificação, conciliações. Então, assim, tratam o assunto com esmero, porque é uma realidade que vocês estão tratando. Afinal, o resultado desse balanço patrimonial é sim uma visão verídica de tudo que está acontecendo dentro da empresa, ou seja, todo o ciclo operacional que a ente passou durante o período que está sendo apurado, que seja de contas pagas ou a pagar ou suas provisões. Muito obrigada, gostei muito que vocês estivessem comigo na aula de hoje. Um fortíssimo abraço a todos, cuide-se, fiquem em casa, tá? E cuidem de vocês e também da família. Fiquem com Deus. Boa aula!